Depois daquele encontro inesperado e carregado de mistério, caminhamos juntos até um café próximo, como se precisássemos de um espaço mais íntimo e ao mesmo tempo familiar para processar o que havia acabado de acontecer. Era uma sensação estranha, como se a linha entre ficção e realidade tivesse sido borrada de repente. Passamos semanas trocando palavras, revelações sutis, sentimentos mascarados. Agora, frente a frente, não havia mais cartas para nos escondermos atrás. Era a hora da verdade. Sentamos em uma mesa no fundo do café, perto da janela, com uma vista discreta da praça onde o velho relógio continuava marcando o tempo. O som de xícaras tilintando, conversas abafadas e o cheiro de café fresco criavam uma atmosfera confortável, mas havia uma tensão suave no ar. Como se ambos estivéssemos tentando entender o que viria a seguir. Ele me olhou nos olhos, e eu percebi que o mistério ainda estava ali, mas de outra forma. Agora, a curiosidade não era sobre pistas ou enigmas, mas sobre ele, quem ele era além das palavras escritas com tanto cuidado nas cartas que trocamos. O que ele pensava naquele momento? O que estava sentindo? Acho que o jogo acabou, disse ele, com um sorriso leve, quebrando o silêncio. Talvez o jogo tenha só mudado de forma, respondi, tentando manter o tom curioso que havia nos definido até ali. Agora, temos que descobrir quem somos de verdade. Ele riu suavemente, e o som foi relaxante, como se o peso da expectativa finalmente tivesse se dissipado. Era estranho pensar que, até poucos minutos atrás, ele era apenas um nome sem rosto. E agora, ali estava ele, em carne e osso, com uma voz que eu já podia associar às palavras que tanto me intrigaram. Eu pensei muito sobre isso, ele confessou, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Sobre o que aconteceria quando finalmente nos encontrássemos. Se seria como nas cartas, se a conexão que sentimos no papel sobreviveria ao mundo real. Aquela era a pergunta que eu também tinha feito a mim mesma inúmeras vezes. Será que o que construímos com palavras resistiria ao encontro com a realidade? Ou tudo se desmancharia como um sonho que perde o sentido ao acordarmos? E o que você acha agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele me observou por um momento, como se estivesse ponderando sua resposta com o mesmo cuidado que tinha ao escrever suas cartas. Seus olhos carregavam aquela mesma profundidade, a mesma introspecção que eu sentia em suas palavras. Acho que ainda estamos descobrindo. Ele sorriu, um sorriso meio tímido, mas sincero. Mas eu quero descobrir. Aquelas palavras me deram um certo alívio. Eu não era a única com essas dúvidas, essa mistura de curiosidade e apreensão sobre o que viria a seguir. Também queria descobrir se a magia que nos conectou nas cartas poderia florescer fora delas. E havia uma parte de mim, aquela que era movida pelo desconhecido, que estava disposta a explorar essa nova fase, essa nova forma de mistério. Eu também quero, admiti, sentindo um calor confortável preencher o vazio que o mistério deixará ao se desfazer. Ele assentiu, e por um momento, ficamos em silêncio, observando as pessoas ao nosso redor. O café estava movimentado, mas parecia que estávamos em uma bolha, onde o tempo corria em um ritmo diferente. Como se ainda estivéssemos na mesma história, mas agora, sem precisar das palavras escritas para nos guiar. Sabe o que eu acho curioso? Ele disse, inclinando-se um pouco para a frente. Ao longo de todas as cartas, fomos tão honestos, tão abertos, e ao mesmo tempo, nunca falamos de coisas simples. Eu não sei seu sobrenome, o que você faz, ou até onde você mora. Ele tinha razão. Em nossas cartas, mergulhamos fundo em pensamentos, sentimentos, medos e anseios, mas nunca nas coisas cotidianas que normalmente definem o começo de uma relação. Isso fazia parte do mistério, daquilo que mantínhamos intocado para que a magia continuasse. Mas agora, na realidade, essas questões começavam a emergir, e o simples fato de ele mencioná-las trouxe um novo tipo de curiosidade. É verdade, concordei, sentindo um leve rubor nas bochechas. A gente compartilhou o que era mais profundo e guardou o que era mais superficial. Talvez porque o superficial seja mais fácil de perder o encanto. Ele sorriu de novo, mas dessa vez, havia algo mais por trás daquele sorriso.
Talvez a aceitação de que estávamos, agora, prestes a descobrir essas partes simples um do outro. E, de algum modo, isso também era empolgante. Era o início de uma nova camada de mistério, uma que exigia mais que palavras escritas. Então, por onde começamos? Ele perguntou, brincalhão, mas com aquele olhar atento, curioso. Pensei por um momento. Onde começar? Eu poderia lhe contar meu sobrenome, o que fazia da vida, onde nasci. Mas isso parecia tão pequeno perto de tudo o que já havíamos compartilhado. Ao mesmo tempo, talvez fosse isso que precisávamos, começar pelas pequenas coisas e ver aonde elas nos levariam. Vamos começar do jeito tradicional, disse, imitando o tom brincalhão dele. Meu nome completo é Clara Martins, sou jornalista e moro a alguns quarteirões daqui. Ele riu, mas havia uma surpresa genuína em seus olhos. Acho que, de certo modo, ele esperava que eu fosse alguém completamente diferente. Alguém que vivesse em outro lugar, outra vida. Isso só fazia parte da curiosidade que as cartas alimentaram, a ideia de quem estava do outro lado. Marcelo Farias, ele respondeu, ainda sorrindo. Trabalho com design gráfico, e também moro a alguns quarteirões daqui. O que é engraçado, porque nunca nos encontramos antes, mesmo morando tão perto. E ali estava outra curiosidade revelada. Morávamos perto o tempo todo, sem nunca termos nos esbarrado. Era quase como se o destino tivesse esperado o momento certo para nos cruzar, e só através das cartas conseguimos realmente nos encontrar. Engraçado como o destino brinca com essas coisas, eu disse, sentindo uma leveza que não havia sentido antes. Se não fosse aquele erro no endereço, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Ou talvez o destino tivesse encontrado outro jeito, ele acrescentou, com aquele brilho curioso nos olhos. Quem sabe? E assim, entre conversas sobre nossas vidas cotidianas e reflexões sobre o que o destino havia planejado para nós, passamos o resto da tarde. O mistério das cartas ainda pairava no ar, mas agora, ele tinha uma nova forma. Não era mais sobre pistas ou enigmas. Era sobre duas pessoas que, de algum modo, estavam determinadas a descobrir o que havia além da correspondência. E, pela primeira vez, senti que a realidade era tão interessante quanto o mistério.